Participando desta edição de Gente que Fala, urologista Dr. Silvishi Fujisaki. Dr. Silvishi, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Zacupê. Dr. Silvishi, o senhor é especialista, sua especialidade é andrologia, geriatria, dentro da urologia? Isso, dentro da urologia, perfeitamente. É que o título é de urologia, né? Andrologia, na verdade, ela trata da parte genital masculina, ela está ligada à reprodução humana. Mas a especialidade que trata é a urologia. Não. Não é Oncologista Dr. Ângelo Bezerra de Souza. Prazer tê-lo aqui, doutor Ângelo. Prazer é todo meu. Boa tarde a todos. O senhor é do Hospital Santa Catarina? Exatamente. E também do Instituto do Câncer. Exatamente. Doutor Ângelo Bezerra de Souza e também outro Ângelo, mas é o publicitário Ângelo Franzão. Prazer tê-lo aqui, Ângelo. Prazer, o prazer é meu, boa tarde. O senhor, atualmente, dentro da sua área como publicitário, é superintendente de marketing na ACD? Isso, hoje estou dedicado à ACD e eu desenvolvo lá a área de captação de recursos e cuido do marketing pelo meu passado como publicitário, né? Perfeito. O Teleton é o grande atrativo? O Teleton é um dos nossos mais fortes canais de captação. Nós temos diversos. O Teleton, na verdade, é o canal mais popular e de maior divulgação e certamente é o que melhor contribuição para a instituição, né? Então, já a gente fala com mais detalhes Vamos sobre isso, porque bastante. eu quero cumprimentar o cirurgião dentista, doutor Aônio Vieira. Doutor Aônio, sempre bom tê-lo aqui. Que bom estar com vocês aqui, uma honra muito grande poder estar mais uma vez aqui, podendo servir aqui dentro dos meus conhecimentos. Aí. Eu perguntei nas especialidades do Dr. Silvishi, e eu imagino que cirurgião dentista seja única e exclusivamente aquele que nós estamos habituados aí, mas tem mais especializações. No caso do senhor, é prótese, implantes, né? É a área que eu atuo, é prótese dental e implantes. Mas o cirurgião dentista ele é habilitado na graduação a fazer todas as especialidades, né? Sim. E eu me especializei nessas duas áreas e tenho pós-graduação também em odontologia estética. A gente, quando fala em implantes, eu, né, como jornalista apenas e como paciente de dentistas, né, eu poderia dizer que implante, no caso, é uma novidade, eu posso até, porque se tiver 50 anos é uma novidade, é uma evolução. Seria um tratamento com novidades para a gente, pelo menos no Brasil? Hoje a implantodontia está globalizada. Então, o que tem no mundo tem no Brasil. E teve um avanço muito grande em termos dos implantes dentários, que, na verdade, o implante é uma prótese de raiz. A pessoa perde a raiz do dente, que dá inserção na boca, né, o dente, e a gente coloca o implante como prótese de raiz para depois fazer uma coroa, uma prótese em cima, uma prótese de coroa. Mas hoje a evolução do tratamento de superfície desse titânio é muito grande. Hoje nós conseguimos, por carga, colocar uma prótese em cima daquela prótese de raiz em 1 mês. Quando eu anuncio o senhor como especialista em prótese dental e implante, onde está a proximidade ou a diferença dessas? Não, na verdade, eles dividiram essa especialidade, né, do implante. Ele surgiu como uma especialidade. Mas, para mim, como eu sou professor de prótese, então eu vejo o implante como uma área dentro da prótese. Mas hoje é uma especialidade no conselho, tem especialidade de implantes, né, tem cursos de especialização, em cursos voltados para a área cirúrgica, para a colocação do implante. Mas quando nós vamos fazer uma cirurgia de implantes, primeiro nós temos que fazer a prótese, um projeto de qual vai ser a prótese para colocar o implante no lugar correto. Então, é feita uma prótese reversa, um tratamento que a gente começa do fim para o começo. Então, no final é a prótese. Então, a gente planeja em cima da prótese para colocar o implante. Da mesma forma que eu disse ao Dr. Silvishi, eu sou só jornalista e, como jornalista, curioso. Né? É dessa forma, doutor Ângelo? Curiosidade move o mundo.
O publicitário Ângelo Franzão, que é superintendente de marketing e captação de recursos da ACD. A ACD está com 65 anos, é isso? Exatamente. Este ano nós comemoramos 65 anos a serviço da pessoa com deficiência física. Mas o trabalho que a ACD desenvolve nesses 65 anos, não é? Desenvolveu muito, avançou muito. Lá é só voluntário, você, como é que é? É voluntário, na verdade a ACD é uma instituição privada, sem fins lucrativos, não governamental, portanto, há de se imaginar a dificuldade da manutenção, né? Mas mesmo assim nós temos hoje 13 centros no Brasil inteiro, um hospital aqui em São Paulo, 6 oficinas ortopédicas, e ela é dedicada exclusivamente à reabilitação da pessoa com deficiência física, né? Hoje, na verdade, esse trabalho é acentuado pela deficiência adquirida, em função de vítimas de AVC, acidentes de trânsito, motoqueiros e por aí vai, né? Então, a ACD, na verdade, ela tem se dedicado exclusivamente a esse tipo de reabilitação e realiza aí anualmente mais de 1.400.000 atendimentos nas suas 13 centros. Isso dá um número estratosférico. Quando você fala atendimentos, não significa pessoas. Não, atendimentos. Porque, na verdade, cada paciente tem diversos atendimentos ao ano, né? E aí é um detalhe importante, porque uma pessoa com deficiência física, raramente ela tem alta. Ela sempre dependerá de um centro de reabilitação. Então, nós temos hoje 65 anos, a ACD está intimamente ligada à reabilitação infantil, só que quem se tratou na ACD na década de 50, de 60, hoje não é mais necessariamente uma criança, né? Então, o nosso universo de pacientes, o universo de usuários é bastante diversificado. É exatamente isso que eu ia perguntar. A ACD, Associação de Assistência à Criança Defeituosa, né? Deficiente. É que originalmente era defeituosa. Calma, eu sou desse mas é uma palavra... defeituosa é uma palavra horrível, né? É uma pessoa com deficiência hoje. Não é politicamente correto falar o nome correto da instituição. É verdade. É verdade. É mais ou menos isso? É por aí. Eu tenho no subconsciente que a criança defeituosa ia discutir exatamente isso. Né? Não, defeituosa. É que originalmente ela foi criada assim, a Associação de Assistência à Criança Defeituosa. Mas isso na década de 50, né? Em agosto de 1950. E aí, com o tempo, ela acabou sendo alterada para pessoa com deficiência física, aliás, a Associação de Assistência à Criança com Deficiência, né? E hoje, na verdade, o termo correto é pessoa com deficiência, né? Sim. Muitos, inclusive, falam portadora de necessidade. Não está cabendo mais na sigla. Pois é. As coisas mudam. Tem que estender muito, né? Tem que estender muito. Mas eu, no início aqui do nosso bate-papo, eu me referi ao Teleton e eu interrompi. Não vive só de Teleton. Não. O Teleton, na verdade, é o nosso canal, como eu dizia, mais divulgado, né? E certamente conhecido por muitos, porque ele é realizado juntamente com o SBT, uma emissora de maior presença aí no mercado brasileiro, né? Mas, na verdade, nós desenvolvemos uma série de canais de captação. Nós temos um quadro de mantenedores, por exemplo, que são pessoa física, que lá colabora regularmente com a ACD, mensalmente com a ACD. Esse número supera 50.000. E temos lá cofrinhos, temos projetos incentivados, temos diversas possibilidades de colaboração com a ACD. Ok. Do publicitário Ângelo Franzão para o doutor Ângelo Bezerra de Souza. Doutor Ângelo Bezerra, o senhor é oncologista. Com exceção dessa, nós estamos no Novembro Azul, não é? Exato. Então, Saindo do Outubro Rosa, né? Saímos do Outubro Rosa, estamos no Novembro Azul. Exato. E essas campanhas são feitas para prevenção. Exatamente. Agora, o que eu questiono sempre é prevenção no Brasil, prevenção de brasileiro. Consegue-se atingir o objetivo? Na verdade, principalmente na minha especialidade, eu acho que em várias outras dentro da medicina, tais como doenças extremamente prevalentes, como doenças cardiovasculares e tudo o que abrange a população, a prevenção é sempre a melhor estratégia, ainda mais em países como o nosso, em desenvolvimento, em que às vezes os recursos são escassos, né? Então é muito mais fácil você investir no indivíduo antes que ele desenvolva a doença do que depois,
porque fica muito mais fácil. Então, na nossa especialidade, que é a oncologia, a gente lida com pacientes com câncer, a informação ainda é a nossa principal arma, né? Seja nos pacientes com câncer de próstata, de mama, de cólon e reto, né? A gente sempre investe nessa forma de detecção precoce, que é a forma mais fácil da gente lidar com essa doença que é tão assustadora para as pessoas. Mas consegue? A gente consegue. Na verdade, dentro do serviço público de saúde, isso é uma outra realidade. No serviço privado, a gente tem mais acesso a doentes com doenças mais precoces, exatamente porque a gente investe nisso. Não necessariamente a gente está presente no SUS. É um absurdo o primeiro médico do paciente no SUS ser o oncologista, né? Quando que ele deveria ser um clínico geral que acompanhasse e fizesse exames regularmente para diminuir o risco dele ter doenças no futuro. No Brasil, o que eu acho que tem que se fazer é investir realmente nisso, na conscientização da população. Por isso, eu acho fundamental essas campanhas como Outubro Rosa, Novembro Azul. Acho que isso é muito importante para a conscientização da população. Eu tenho a impressão que as pessoas, quando procuram um oncologista como o Dr. Ângelo Bezerra, já não chegam lá preocupados, já chegam lá desesperados, não é? Exatamente pela falta de prevenção que nós estamos abordando. Exatamente. Eu acho que o que a gente tem sempre que dizer em termos de saúde pública é detecção precoce, informação dos doentes. Isso é simplesmente a melhor coisa. Até mesmo para evitar coisas como, por exemplo, trauma. Você tem sempre que informar a população. Então, uso de capacete. Acho que a informação é sempre fundamental para a gente prevenir algo que gasta uma enormidade, infinidade de recursos e, consequentemente, também diminui várias vidas são ceifadas, às vezes por falta de informação, uma coisa assim. E por isso que a gente tem que investir nisso. Porque nós estamos em 5 homens na mesa. Exato. Então, eu imagino que aqueles que procurem o Dr. Silwisch, exato, né, não vão lá com prevenção. Quantos por cento procuram o senhor como prevenção? Não, realmente, está chegando a 50%. É bastante. É muito. É muito, mas estamos em São Paulo, né? Sim. Aqui na capital. A realidade é bem diferente do resto do Brasil. Sem dúvida, né? sem dúvida. Então, quando nós estamos falando em prevenção, no caso de próstata... Com relação à próstata, por exemplo, em oncologia, no mundo, vamos dizer assim, a causa-morte, né, com relação ao tumor de próstata, ela chega a 6º lugar. E no Brasil, em 4º. Você fala, mas por que em 4º? Isso é mundial, né? Em 6º, o Brasil em 4º. Por que no Brasil ocorre mais? Porque não está tendo a prevenção. Né? Porque quanto mais no início, lógico que qualquer processo é mais fácil o tratamento. E os resultados sobre vida também são melhores. Né? Mas nós vivemos num universo completamente diferente, que é São Paulo. Sim. Então, quando o doutor Franzão se refere aqui à ACD, quantas unidades tem, Franzão? Nós temos hoje 13 unidades. Fora de São Paulo? Não, em São Paulo nós temos hoje 3 e 10 em outros. Nós estamos presentes em 7 estados. Sim. Então, são 3 em São Paulo, no município de São Paulo, 3 no interior de São Paulo e o restante em outros estados. O que eu me refiro é que o nosso universo é completamente diferente de quando a gente sai aqui pela Dutra, pela Anhanguera, pela Fernão Dias, quando a gente se desloca daqui, nós temos outro universo. Então, quando o Dr. Silwisch se refere a 50%... Sim, nós estamos na Paulista, né, em São Sim. Paulo. Você fez uma pergunta direta, né? Sim, o sim. Santa Catarina também está na Paulista? Não. Sim. Mas é exatamente isso. Doutor Aônio também. O número dele da Avenida Paulista é maravilhoso. Né? Porque as pessoas que o procuram, assim como todos vocês que estão aqui, têm outra conscientização do que se pode ser feito. E eu fico imaginando este universo fora de São Paulo. Aí é catastrófico, doutor Silwisch. E eu concordo com o doutor Ângelo em termos de prevenção, que é muito importante, porque já com relação à próstata, né? Sim. Um dos exames básicos de prevenção é o toque, que não custa, mas tem que ter o médico, né? Experimentado. E o PSA, que é uma dosagem de sangue. Então, é uma avaliação do PSA prostático, antígeno, né? Que o tecido prostático ele eleva esses níveis quando tem algum processo tipo câncer ou outros processos também. O exame de sangue substitui o exame de toque? Absolutamente. Então, de início, eu teria que ter esses 2 exames, o toque mais o PSA. Só que o PSA está disponibilizado pelos órgãos públicos também. Então, a população, estando ciente, ela também
vai procurar realizar pelo menos o PSA. É que a prevenção, se me permite, acho que ela esbarra muito no preconceito ainda, né? Exatamente. Especialmente pelo toque, né? Exatamente. Acho que esse é o grande drama, especialmente fora de São Paulo, imagina. É o que eu estou colocando. Imagino que... Então, essa divulgação, essa informação é muito importante, né? Agora, os outros recursos, aí sim, existem os exames complementares, né? Com certeza, os grandes centros têm mais condições. Poucas condições, doutor Siuichi. São outras condições. Outras condições, não mais. outras e poucas, né? O que é lamentável. O que é hiperplasia, doutor Siuichi? A gente fala muito sobre o câncer de próstata, mas tem uma diferença aí. Sim, vamos colocar o significado das palavras, né? Sim. Então, nós temos a hipertrofia e hiperplasia. Ambas aumentam o volume da próstata. A próstata é uma glândula que só o homem tem, né? Localiza debaixo da bexiga, mas ele fica em volta da uretra, que é o canal urinário. Então, uma alteração, o aumento dessa glândula, ela pode comprimir o canal da urina e trazer Ela sintomas. aumenta normalmente? Tem Normalmente ela aumenta... Quando a gente atinge uma determinada idade, sim. Ela aumenta a partir a daí? A tendência é aumentar sim. com a idade, a partir dos 50. Agora, de toda forma, hiperplasia. O que é hiperplasia? É o aumento das células, do tecido. E hipertrofia é porque o oncologista trabalha com isso, né? Por isso que eu olhei para você. Agora, hipertrofia seria o aumento da glândula. Então, esse aumento da glândula, necessariamente, não é aumento do número de tecido de células, poderia ser um tumor também. Então, a diferença, a tua pergunta, o que é hiperplasia, né? HPB, hipertrofia benigna da próstata. Se utiliza o termo benigno porque não é tumor, não é maligno, não é câncer. Então, a próstata ela pode aumentar em diferentes situações. Então, no jovem também. O senhor não precisa indicar ele para o doutor Ângelo, é isso? Necessariamente não. Quando ele está não. com hiperplasia, o senhor não encaminha para o doutor Ângelo, é isso? Não seria necessário, exatamente. Agora, um jovem ele pode ter um aumento da próstata também em função das inflamações, né? Então, a diferença entre o tumor de próstata e hiperplasia, os sintomas são muito semelhantes, né? Porque a próstata aumenta de tamanho. Só que a hipertrofia ou hiperplasia da próstata, ela tem causas. Por exemplo, um processo inflamatório crônico, ela continua estimulando o tecido, ela vai aumentar e não é tumor. O que é muito importante é que a hiperplasia da próstata, necessariamente, ela não leva a um tumor. Ou seja, não tem ligação. Então, o paciente ele pode ter uma hiperplasia da próstata. É uma dificuldade. É uma informação muito importante. As pessoas que têm dificuldade para urinar, para iniciar a micção, inclusive a frequência urinária aumenta porque se fecha o canal. Né? Pessoas homens que vão urinar com frequência, com maior frequência, né? Inclusive um dado muito importante é durante o sono, né? Se chama noctúria. Quantas vezes o indivíduo ele levanta à noite para urinar? Isso é muito importante com relação à terceira idade para frente, porque tem uma estatística que mostra quando se levanta mais do que 2 vezes à noite, o risco de queda aumenta. Imagina, o indivíduo ele vai urinar, ele mal está acordado, ele vai ter o banheiro, ele pode tropeçar e cair. Queda que o senhor diz é tombo mesmo. Tombo. Aí ele pode ter fraturas, né? Sim. Bom, isso. Então, é muito importante a diferenciação. Hiperplasia, hipertrofia da próstata e câncer. Necessariamente são diferentes. E as pessoas os homens que se levantam mais de 2 vezes à noite têm problema? O aumento da próstata. Sim. De um modo geral. Isso né? é um problema ou tem que ir no Dr. Siuichi para ser... Não, necessariamente não, Dr. Siuichi. Não, né? mas o senhor está aqui... Não, mas agora, eu posso usar o nome do senhor porque é mais fácil de identificar. Agora, se ele tiver com uma idade acima de 50 anos, existe o risco de um tumor, um câncer. Sim. Então, é mais importante. Mas esses sintomas ocorrem a partir dos 20 anos de idade. Né? O processo inflamatório também leva a sintomas urinários. O processo inflamatório pode ser tratado, sim. Tratado, mas não tem um limite de idade que, não tem, absolutamente. Que se estabeleça. Não é? Doutora Aônio, voltando agora à prevenção com relação ao teu segmento na saúde, né? Me parece que a odontologia é onde existe uma prevenção mais contínua ou mais divulgada. É correto isso ou é só no bocalmente, na prática nada? Ela é bem divulgada aqui nos meios, no programa Gente que Fala, e em outros programas, mas o que a gente vê, não há campanha nenhuma
por parte do governo na prevenção da saúde bucal. Então, lá no Conselho, a gente trabalha em cima disso, dentro do possível, né? Lá na Associação Paulista também, que eu faço parte, dos cirurgiões dentistas, a PCD, mas os órgãos públicos não investem nessa parte de prevenção que é fundamental para a saúde bucal. Inclusive a prevenção do câncer bucal também, não há essa preocupação por parte dos governantes, né? Aliás, eu acho que não há preocupação nenhuma com relação à saúde que a gente percebe, né? O que a gente vê mais é propaganda na televisão e a gente confunde com... Não, a gente vê propaganda de creme dental, fio dental, sei lá, enxaguatório bucal, que inclusive a gente não recomenda. O uso de enxaguatório bucal a gente tem que ser prescrito por um profissional, cirurgião dentista ou um médico, num prazo determinado, porque o uso contínuo acaba trazendo problema para o paciente, de halitose, porque mata as bactérias da flora bacteriana da pessoa, então começa a desenvolver as bactérias patogênicas. E... Doutor Aônio, agora os restaurantes nos banheiros oferecem enxaguadores, é esse o termo? Enxaguadores bucais? O enxaguatório. Enxaguatório, ele ajuda naquele momento, o pós, para fazer uma limpeza mecânica, né? Sim. E tem a grande parte dos restaurantes tem o fio dental também, sim, que é importantíssimo. A prevenção da saúde bucal se faz com escova de dentes e fio dental. Se você fizer a higiene mecânica, nem creme dental você precisa. Porque hoje os restaurantes eles colocam assim, se colocam como os grandes salvadores dos dentes das pessoas, colocando esses artifícios para quem vai ajuda. Inclusive existe até a mini escova de dente, que você põe uma moedinha, essa escovinha, e ela sai e ajuda. Ajuda a faturar. Mas é fundamental a limpeza. A placa bacteriana, ela se forma em 4 horas. Se você fez uma refeição e não fez uso, não fez a higienização, em 4 horas já se forma a placa bacteriana, que vai transformar aquele resíduo alimentar em ácido. Esse ácido ele vai inflamar a gengiva e vai corroer o esmalte do dente. Então é muito simples, você soluciona o problema escovando os dentes, evitando ter problemas, né? Isso que é importante. Aqui diz que roer unha é prejudicial. Para quem? Para a unha ou para o dente? É para os dois, né? Para o dedo, né? Para o dedo. Aí a pessoa que rói unha deve procurar um profissional, um psicólogo. Porque tem problemas, ansiedade, problema emocional, né? Sim. Mas não estraga os dentes, roer unha, fumar também. Fumar? Hábito totalmente nocivo, né? Refrigerante, bebida, até que ponto isso é prejudicial? A bebida alcoólica é prejudicial. O álcool, juntamente com o cigarro... O que é bom é prejudicial. Então, principalmente o cigarro. O doutor Ângelo veio aqui pela primeira vez, está horrorizado com os meus apartes aqui. O que é bom é proibido. É o que a gente sempre escuta, né? É comum vocês ouvirem isso? É comum. O doente fala, mas então, para que viver, né? Não, porque eu tenho a impressão, eu conheço pessoas cultas que, por exemplo, vão ao senhor que é um oncologista e descobrem que estão com um problema grave. Aí não é uma questão de ou vão no Dr. Siwish, né? Os dois estão próximos da área e são procurados. Com certeza. Aí vai no Dr. Siwish e ele detecta um problema. Olha, aí não é que eu continue o tratamento com ele, eu mudo de médico, eu vou no senhor. Sim. Sabe? O senhor também dá o mesmo diagnóstico que ele. Sim. Eu vou para um terceiro médico. Isso é comum, eu conheço várias pessoas. Que é lamentável, mas esse é o comportamento. Então, quando eu coloco dessas coisas aqui, é o que acontece. O doutor Aônio um dia ficou horrorizado quando eu falei que muda de dentista. Eu, como? Está com problema, mas é uma situação comum, doutor. Exatamente. Hoje a medicina
o tratamento médico é muito caro, né? A gente sabe, a nossa especialidade vê isso. E muitas vezes os doentes ficam reféns de convênio, daquilo que, como a medicina suplementar é muito cara, você acaba ficando refém do convênio e aquela relação médico-paciente acaba se deteriorando por conta do ponto de vista financeiro, econômico. De repente o convênio para de atender, a gente cada vez mais está se deparando com esse dilema, né? Que infelizmente às vezes não é nem opção do doente, às vezes é uma imposição do próprio convênio, enfim. Algo a acrescentar, doutor? Perfeitamente. Agora, eu acho também que, principalmente na área de oncologia, né, são os processos mais graves, né? E os resultados, normalmente, não são 100%, não há cura de 100%. Então, nessa expectativa de poder ouvir uma outra opinião em umas melhores condições, é que se faz essa procura da terceira opinião também. Uma procura de um outro tipo de tratamento, né? Então, tem pacientes realmente que vão aos Estados Unidos e retornam mais cabisbaixo ainda. Exato. Deram 2 anos para mim e confirmaram 2 anos. Né? Quer dizer, então, essa segunda opinião eu acredito que é muito mais frequente em casos assim mais graves. Eu abordo isso com ironia, mas é uma realidade. Sim, realidade, eu conheço várias pessoas que vão ao oncologista, um deles falou para mim assim, não, eu vou lá, mas aí ele fala que eu tenho coisa ruim. Exato. Nem diz o nome, né? Nem diz o nome. Primeiro passa num dentista de laringe, né? Vai a um dentista, o dentista orienta, olha, seus dentes estão bem, é melhor você ver o que você tem aqui na sua garganta. Isso deve ser comum, doutor Awandes, não é? Aí vou ao senhor, o senhor confirma, então, ou nem vou, porque o senhor vai dizer que é coisa ruim. Exato. Nem fala o nome. Ainda existe isso? Né? Existe. Existem pacientes que nos procuram, às vezes, pensando em tentar mudar o diagnóstico. Sim, né? Sim. Então, ele recebe a biópsia e realmente vem um tumor, que seja pulmão, próstata, mama, e ele quer realmente ter a certeza de que aquele diagnóstico é certo. Né? Está errado. E muitas vezes eu já tive pacientes até que se negaram a tratar realmente, porque você dizia as coisas e eles realmente não aceitaram aquilo e optaram por não tratar. É uma escolha do doente, mas a gente sempre tenta explicar isso. Tudo que eu falei com ironia sobre prevenção resulta nesse quadro que, lamentavelmente, o senhor coloca. Mas eu acredito e vou morrer dizendo que eu acho que a melhor forma de você tratar as pessoas é informar os pacientes, né? Porque é dessa forma que a gente faz com que o indivíduo escolha o melhor profissional, ele não seja enganado por qualquer coisa que seja oferecida por ele. Eu acho que a informação é sempre a melhor forma, sempre o melhor caminho para se tratar esses pacientes. Como toda quarta-feira, Dr. Nelson Letísio, que é cirurgião plástico conosco. Dr. Letísio, boa tarde. Boa tarde, Jacopé. Como que você está? Tudo bem? Dr. Letísio, que é cirurgião plástico, gostaria de conversar contigo sobre esta chegada do verão. Podemos conversar, doutor Letísio? Com certeza, Jacopé, com certeza. No programa de ontem eu recebi o Roberto Lira Miranda, que é autor de vários livros, entre eles A Era do Talento e O Deus Óbvio. Ele deixou 2 exemplares para que eu possa sortear aqui, distribuir, presentear aqueles que acompanham o Gente que Fala. Então, aqueles que estão ligados e mandam as suas mensagens, a sua participação, eu vou presentear 2 ouvintes, um com A Era do Talento e outro Deus Óbvio, do Roberto Lira Miranda. Nelson Letísio, doutor Letísio, tudo bem? Tudo bem, e você, Zé Copé? Tudo em ordem? Tudo bem. Doutor Letísio, época do ano propícia ao procurar o senhor, porque o verão tem muita gente preocupada, né, em poder frequentar piscina, ir à praia. E aí, qual é antes de ir à praia, né, lipoescultura ou lipoaspiração, doutor Letísio? Veja, Zé Copé, atualmente praticamente não existe mais lipoaspiração, né? Hoje em dia, eu acho que quase que 100% são lipoesculturas, porque o tecido gorduroso é um tecido extremamente rico, né? Ele é um tecido que possui célula-tronco mesenquimal, ele é um tecido regenerador, é um tecido preenchedor. Então, falar para você que você vai fazer uma lipoaspiração até que soa um pouco estranho,
porque a maioria, a grande maioria das pacientes sempre tem um local ou outro para que você possa fazer uma enxertia gordurosa, que é excelente, é um método muito interessante. Em cirurgias de face, hoje em dia, a gente não consegue mais fazer uma cirurgia de face normalmente sem que haja enxertia de gordura em algum ponto da face, para que você consiga melhorar o contorno. E transferindo isso para o corpo, é mais ainda, né, Zacopé? Sempre que você tem aquele pneuzinho, você tem um culotezinho, uma interna da coxa, muitas vezes você faz um preenchimento na lateral das nádegas, você preenche um pouco a projeção posterior das nádegas, você pode fazer um preenchimento no sulco da nádega para diminuir aquele aspecto de sulco muito profundo. Você pode fazer um preenchimento de gordura na interna das coxas, entre a raiz da coxa e o joelho, que muitas vezes tem uma leve depressão que fica com aquele aspecto da perna levemente aberta. Você preenche ali. Então, Zancopé, realmente, hoje é uma lipoescultura. É difícil você falar, vou fazer uma lipoaspiração numa paciente, porque sempre vai ter algum lugar para colocar nas mamas, em reconstrução pós-câncer, você coloca uma prótese, você dá o acabamento ao redor com enxertia gordurosa. Então, isso eu estou fazendo esse preâmbulo todo, dizendo que dificilmente hoje em dia você fala em lipoaspiração pura. E como você falou do verão, é interessante, né, Zancopé? Porque toda mulher gosta de se sentir bonita, toda mulher gosta de se sentir atraente, não para muitas vezes para o outro, mas para si mesma, para autoconfiança, para autoestima, para que ela se sinta melhor consigo mesma, colocar um biquíni, não que ela queira desfilar, mas que ela se sinta bem com aquilo. Eu acho muito importante, né, Copé? Eu acho que essa busca, não uma busca neurótica, não uma busca, vamos dizer, um pouco forçada, para que eu quero ter o corpo da mulher não sei o quê, o corpo da mulher fulana. Não, isso não. Ela tem o corpo dela aprimorado, o corpo dela melhorado, dentro dos padrões normais, entende? Eu acho que essa é a melhor busca, sabe? Não querer ter o corpo da fulana lá da TV, o corpo da Beltrana, da mulher não sei o quê, da mulher fruta não sei aonde. Isso não é interessante. É interessante que ela tenha um corpo adequado para ela mesma, que ela se sinta bem com o que Deus lhe deu, entende? E poder, a função da cirurgia plástica é tentar aprimorar o que foi dado. Agora, não buscar uma coisa inatingível, né, Zancopé? Ok, doutor Letísio, eu agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Saúde e paz para todos. Gente que Fala retornará em instantes. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Alô, amigos, eu sou o Zancopé Simões. Acompanhe Gente que Fala de segunda a sexta-feira ao meio-dia pela AltV, www.altv.com.br, a sua TV da internet, e na rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Programa Gente que Fala, com as principais manchetes do dia, informação, prestação de serviço e tudo o que acontece no Brasil e no mundo pela ótica de convidados sempre muito especiais que proporcionam a oportunidade de conhecer as várias faces da notícia. Gente que Fala, de segunda a sexta-feira, meio-dia. Espero você. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir
só aqui, na TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça, como bares, restaurantes e lanchonetes. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Ontem o Roberto Lira Miranda esteve conosco, ele que escreve sobre inteligência, e ele deixou 2 exemplares, 2 títulos, um deles A Era do Talento e o outro O Deus Óbvio, que nós mostramos ontem e destacamos aqui no nosso Gente que Fala, e aqueles que participam, que estão ligando conosco aí, nós daremos de presente um exemplar de cada um para 2 ouvintes que ligarem conosco. Conosco hoje o urologista Dr. Shuichi Fujisaki, especialista em andrologia e geriatria. O publicitário Ângelo Franzão, que é superintendente de marketing na ACD. O cirurgião dentista Dr. Aônio Vieira, especialista em prótese dental e implantes. Oncologista clínico Ângelo Bezerra de Souza, ele é do Hospital Santa Catarina e também do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Então, conosco toda quarta-feira nós abordamos aqui a área da saúde, mas, Franzão, você que é publicitário, está na ACD, nós abordamos o Teleton. Como é que é essa luta para conseguir que as pessoas realmente participem? Você disse que tem doadores permanentes. Isso. A luta é árdua, né? Acho que o convencimento não é fácil. Você imagina, especialmente nos dias de hoje, onde a economia é extremamente desfavorável, né? Então, para a iniciativa privada é difícil você desenvolver a sua melhor administração, você imagina para quem depende de doações, né? E a ACD, na verdade, ela tem uma imagem que não corresponde exatamente à realidade. Muitos, eu imagino, veem o Teleton, que arrecada 30 milhões, agora no último nós arrecadamos 31 milhões de reais. Então, muitos imaginam que a ACD é uma instituição milionária, que não precisa de recursos, né? E estão totalmente enganados, porque a ACD, o nosso orçamento anual é da ordem de 240 milhões de reais, exatamente para manter toda essa estrutura que foi criada há 65 anos. Então, veja que um Teleton com 31 milhões, ele responde basicamente por 10%, 12% do nosso orçamento anual. Então, é fundamental realmente essa colaboração. A doação hoje ela é parte integrante dessa administração. Hoje, só para complementar, dos 240 milhões, a ACD ela realiza, por meio do seu hospital aqui em São Paulo, cerca de 45% a 50% disso. O SUS, a contribuição do SUS, que banca cerca de 90% dos pacientes da ACD, ele gera uma contribuição da ordem de 15% a 16%. São aquelas verbas maravilhosas que o SUS destina? Exatamente, Infelizmente a participação é muito pequena, né? Só para você ter uma ideia, um atendimento hoje é direcionado para a ACD em R$ 5. Estão recebendo bastante. Então, né? Pois é.
A famosa tabela SUS, né? R$ 5 R$ 5. atendimento. Eu chamei a atenção do pessoas ou atendimento no início do programa, então cada um desses atendimentos, R$ 5. Dependendo do SUS, é R$ 5. Uma passagem de ônibus e mais um pouquinho. Exatamente. E a CD, no caso, é obrigada a complementar esse valor, porque você imagina, a CD tem um compromisso muito claro com a excelência no atendimento, né? E para desenvolver e manter essa qualidade é necessário ter profissionais adequados, especializados, né? É normal você encontrar na CD 2, 3 profissionais da saúde em volta de um paciente, tudo isso por R$ 5. Então você imagina realmente a defasagem que existe entre os recursos recebidos do SUS e a realidade hoje da área da saúde, no caso da CD, e certamente em outros ambientes também, né? Então isso é muito difícil. Então, a área de captação, ela responde por cerca de 30% a 35% do nosso orçamento. Nós temos que realizar cerca de R$ 100 milhões ano para completar o orçamento. E o fato é o seguinte, que a CD é uma instituição deficitária. Ao contrário que muitos imaginam, todas as unidades são deficitárias. Então, nós temos aí um déficit a ser trabalhado, a ser administrado, para poder entregar o melhor para os pacientes e para todos aqueles que necessitam dos trabalhos da CD. Ainda bem que tem os abnegados que se... Com certeza, isso é muito importante, a gente não encontra negativas no mercado, isso é fundamental. Nós temos um quadro de mantenedores, como eu falei, muito forte. As empresas participam ativamente do Teleton, muitos direcionando recursos, outras dando produtos para que sejam comercializados nos nossos bazares, né? Todos, de uma certa forma, participam da ACD. Temos hoje um quadro de projetos incentivados muito forte, muitos, através de renúncia fiscal, direcionam valores para os nossos projetos. O problema dos nossos projetos, e dos projetos em geral, é que eles não permitem o custeio, folha, né? Sim. E, na verdade, cerca de 50% a 60% do nosso orçamento é exatamente salários dos profissionais. Então, esse é um probleminha, mas aí, na verdade, é um problema mais do governo do que outra coisa. O governo que pode atrapalhar, ele atrapalha mesmo. Doutor Ângelo Bezerra, vou fazer uma pergunta que pode parecer um absurdo, mas existe algum tipo mais comum de câncer? Tipos mais comuns de câncer? Na verdade, a gente tem os tumores... Não sei nem se seria mais frequentes, exato, né? Mas assim, mais comum. Todos os tumores perdem para os tipos de tumores de pele não melanoma, né? Que são tumores que frequentemente são acompanhados pelo dermatologista e tudo mais. Mas os tumores mais frequentes que a gente tem são os tumores do trato gastrointestinal, que é cólon e reto, próstata, mama e pulmão, né? E esses são os que, em geral, têm a maior frequência, visto que é a maior parte dos atendimentos do SUS e também das clínicas particulares, né? Então, esses são os mais frequentes mesmo. A minha pergunta é exatamente o porquê dessas campanhas de Novembro Rosa, e Novembro Azul e Outubro Rosa. Exatamente. Essas campanhas, eu acho que é fundamental, por quê? Porque é um tumor altamente prevalente, né? E que gera enorme quantidade de custos para o sistema de saúde, né? Tanto complementar tanto quanto... R$ 5 que eles despendem. Exatamente. E então é muito mais fácil e muito mais barato você investir naquilo que precede a doença do que você tratar a doença já instalada. Sim. Porque é uma infinidade de custos assim absurdos que a gente realmente tem que direcionar para esses pacientes. Então, a prevenção é totalmente defensável, com certeza. Dr. Silwisch, o senhor se referiu há instantes sobre o problema de queda de as pessoas com um pouco mais de idade que se levantam à noite para urinar e estão propensas a quedas. Mas o que tem a ver a urologia com o mal de Parkinson? Sim, bom, com relação ao eu quero saber Parkinson, no seu diagnóstico, bom, onde é que o senhor consegue... Tá. O mal de Parkinson, né, é uma condição, vamos dizer assim, de falta de resposta do tecido cerebral, né? Então, o que ocorre? Existe uma região do hipotálamo, hipocampo, vamos dizer assim, ela passa a produzir menos uma substância química, que é a dopamina.
Essa substância ela intermedia os nervos e os músculos, né? Então, quer dizer, uma atividade muscular ela é coordenada através desses nervos. E a falta dessa substância química ela vai interferir. Então, a falta dessa substância é que leva o Parkinson, ou seja, alterações motoras, né, dos músculos, né? Então, o Parkinson, normalmente, ele se apresenta a partir dos 50, 55 anos, né? E com relação à urologia, a próstata, ela também ocorre a partir dos 50. Então, essa seria uma certa coincidência também. Sim. Né? Mas, necessariamente, uma disfunção urinária ou miccional não quer dizer que seja da próstata. Né? Inclusive, a primeira causa de se levantar à noite é uma insônia, que não é nem física, né? Uma ansiedade, uma insônia, que tem diversas causas. Né? Agora, com relação à próstata, vamos dizer assim, nos homens, ele é bastante frequente, 40% a partir dos 50, 60 anos de idade. Né? E ela é tratada. E o Parkinson também é tratado também através de medicamentos. A minha pergunta agora faço a relação. Quando o senhor tem pacientes que o senhor atende e o senhor nota uma alteração no comportamento, né? A partir dessa necessidade, dessa facilidade que as pessoas têm, necessidade de acordar à noite e facilidade ou propensão à queda, esse tipo, dá para o senhor já dirigir esse paciente para outra especialidade? Não, tem que ver a causa, né? Por que ele está levantando à noite, tem que tratar. Agora, o Parkinson é feito um diagnóstico também que é clínico, né? Não seria só levantar à noite, né? Seria o tremor, né? Uhum. Então, o diagnóstico é diferente. O Parkinson é um grupo de pacientes, né? Próstata é outro. Como eu sei que os senhores são profissionais extremamente dedicados, né? Então, acende a luzinha de vocês lá. Sim. Se o paciente ele já tem o mal de Parkinson, é lógico que o diagnóstico também tem que se levar em conta, que pode ter duas causas, né? Agora, o importante é minimizar, para dar melhores condições de qualidade de vida ao paciente, sem dúvida. Perfeito. Doutora Aônio, a gente, várias vezes o senhor esteve aqui no Gente que Fala e sempre orientando as pessoas, né, com o melhor tratamento para recuperação, para prevenção, esse tipo de... O que é comum quando a gente fala com um dentista, né, um cirurgião dentista. Mas eu consigo emagrecer se eu for lá no senhor? Pois Procuro desesperadamente emagrecer. Agora me falaram que se eu for ao dentista eu tenho condição de emagrecer. Nós estamos fazendo um dispositivo intrabucal bariátrico. E estou tendo assim uma resposta muito interessante com os pacientes. O senhor costura a boca? Costura a boca. A única forma de ir no dentista. Inclusive, nós fizemos... brincadeira, mas Nós fizemos um trabalho junto com a Rede TV, com uma paciente, foi eleita paciente, e há 3 meses atrás ela pesava 75 quilos. E foi feita até a pesagem no consultório, lá na televisão também. Hoje ela está com 64,8 kg. E qual é o segredo disso? Essa placa, placa bariátrica. bariátrico, a gente chama da placa bariátrica. O princípio é diminuir a cavidade oral. Então a pessoa faz a cirurgia bariátrica. Então, ela elimina 50% do estômago, aí é com os médicos, né? Então, o objetivo dessa placa é nós diminuirmos o volume da boca. Então, ela tira quase 50% do volume da boca. Então, o paciente vai no consultório, nós fazemos uma moldagem, eu faço um aparelho, como se fosse um aparelho ortodôntico, removível, que a pessoa coloca 15 minutos antes da refeição. Aí ela faz a refeição com a placa e depois da refeição ela retira a placa. Mas aí então ela só fica com vontade de mastigar do mesmo jeito. Porque o objetivo dessa placa é fazer com que o paciente demore de 20 a 25 minutos para poder fazer a refeição, que é o tempo que o cérebro recebe a ordem de saciedade do estômago. Então eu faço com que o paciente leve menos porções a cada vez e mastigue mais vezes o alimento, para ele poder deglutir. Então, esse é o objetivo. Normalmente o paciente elimina 530 calorias, diminui a absorção de 530 calorias por refeição.
Doutor, no o senhor está habitual. processando essas informações aí, eu gostaria de entender o teu diagnóstico. Mas, de fato, eu acho que a obesidade ela envolve uma série de questões, né? A gente vê muitos pacientes que são encaminhados para cirurgia e que muitas vezes o indivíduo ele não muda os hábitos dele. E é o que hoje se investe muito mais nessa parte psicossocial mesmo, né? Que é o doente ser acompanhado por um psicólogo e você tentar mostrar essa reeducação. Na verdade, isso é uma estratégia. A função da né? placa é uma reeducação alimentar. Então, essa paciente que eliminou os 10 quilos, ou um pouquinho mais, ela teve a orientação de um nutricionista, fez antes um acompanhamento com endocrinologista para ver a parte hormonal dela. Foi também receitado o hormônio que ela estava necessitando. E com a ajuda da placa, ela se reeducou nessa parte de alimentação, né? Então, a função da placa é reeducação alimentar. Perfeito. Então, o senhor coloca uma placa, posso dizer, no céu da boca? É no céu da boca. No céu da boca. Então, diminui, o interior da minha boca diminui. Metade, 50%. Então, aquele garfo enorme, carregado, já não entra. Que eu levo para a boca, já não consigo. Não consegue. Mas aí o senhor falou de 20 minutos de refeição, o que é isso? Então, a pessoa demora... o tempo do cérebro receber a ordem de saciedade, quando a gente começa a alimentar, é 20 a 25 minutos. Então, a função da placa é fazer com que o paciente leve mais tempo para poder fazer a refeição. A gente fala que a pessoa que come que nem pato, né? Já viu o pato comendo? Rapidinho, né? Então, o paciente tem que comer devagar. Então, a gente passa isso para o paciente e ele tem a percepção também, com o uso da placa, que ele está fazendo a sua refeição. Porque, normalmente, o que a gente percebe, a pessoa está comendo, vendo televisão, lendo. Ela não está no objetivo da refeição, de poder trazer os nutrientes para o organismo. Então, a função da placa também é conscientizar a pessoa da hora que ela está fazendo a sua refeição. Mas comer muito rápido, né? A pessoa não para, ela vai comendo. Até depois de 20 minutos que o cérebro fala, eu estou saciado. Aí depende, você comer muito rápido, bater um pratão assim, daqueles que a gente chama prato de caminhoneiro, e você come rapidinho. É uma maravilha. É uma maravilha, mas o objetivo é esse, né? Sim. É fazer com que a pessoa se alimente devagar. Né? Tem um outro ingrediente nessa placa, como é que chama? Placa bariátrica. Placa bariátrica. Tem um outro ingrediente que é a mastigação. É a mastigação. Né? Mas essa placa ajuda a conscientizar a pessoa que ela tem que mastigar mais. Ela ajuda no fato físico dela estar lá, a pessoa já está ligada que ela está fazendo a refeição e a placa está lá. Sim. Então, esse é o objetivo. O inconsciente ajuda. O inconsciente. É isso. E a gente está obtendo, normalmente, assim, os pacientes, eles eliminam uma média de 2 quilos por mês, né? Sim. Que a gente tem acompanhado. Muito bom. Doutor Aônio, tem algum endereço que a gente possa localizar o doutor Aônio? O site é www.aonivieira.com.br. Agradeço a tua gentileza de ter vindo ao nosso Gente que Fala. Doutor Ângelo, tem algum endereço, algum site que o senhor queira divulgar, por favor? Bom, eu acho que eu vou deixar o meu e-mail aqui, né? O e-mail angelobsf@yahoo.com.br. Repete, eu anunciei Ângelo Bezerra. Bezerra de Souza Filho, é bsf@yahoo.com.br. E eu atendo no Hospital Santa Catarina. Agradeço a tua gentileza conosco no Gente que Fala. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor Siwish, o endereço para localizá-lo, doutor Siwish? Sim, seria saudeh.com.br. Para qualquer dúvida, isso. Saúde H. Agradeço o senhor ter vindo, disponibilizado mais tempo para vir conosco aqui no Gente que Fala. Agradeço o convite. Ângelo Franzão, como é que se as pessoas que quiserem colaborar com a ACD podem fazer? Podem acessar o site, que é www.aacd.org.br. Lá, além de ter todas as informações da ACD, tem possibilidades de escolher também alternativas para colaborar com a instituição. Um item assim, apenas para esclarecer, a gente fala de doações e tal, mas existem aqueles doadores, né, grandes doadores,
E os pequenos doadores que querem? Os pequenos são muito bem-vindos, na verdade, cerca de 70... Existe algum programa para isso? Existem diversos programas, mas a doação ela é muito bem recebida. De R$1 a, enfim, a infinidade, né? Então, quem puder doar, quem puder colaborar, fala-se muito em R$1, é exatamente o que a gente precisa. O Teleton é a grande prova disso, né? Esse ano nós realizamos a 18ª edição do Teleton, e há 18 anos atrás ele iniciou com R$5, pedia R$5. O Silvio Santos não abre mão disso. E ainda hoje nós pedimos R$5. Então, quem puder colaborar com R$5 ou com R$1, mas que o faça de uma forma permanente. Porque, na verdade, a pessoa com deficiência precisa sempre estar em reabilitação. O bispo não aceita R$1, dá muito trabalho e pesa a sacolinha. Nós aceitamos. Marcelo da Vila Mariana, Kátia da Vila Suzana são os ganhadores dos livros que nós distribuímos nesta edição de Gente que Fala, os livros do Roberto Lira Miranda, A Era do Talento e O Deus Óbvio. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C...